Oi meninas, meu nome é Cristina Braga e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E esse vídeo vai ser um vídeo um pouco difícil porque hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a Tina Makeup. Faz um tempo já que eu não gravo conteúdo aqui pra vocês, eu acho que já faz mais de um mês que eu não posto nada. E eu queria conversar em como estão as coisas, como estão os andamentos das coisas. O último vídeo que eu fiz, eu comentei com vocês sobre publicidade, né, que eu tinha fechado uma permuta com uma influência da minha cidade para a divulgação da loja. E infelizmente eu não tive muito sucesso, não tive retorno muito positivo com essa parceria. Eu fechei parceria com duas meninas, uma com bastante seguidores, ela tem 200 e poucos mil seguidores, se eu não me engano, mas é nessa faixa. E a outra tem menos seguidores, tinha uns 2.000 seguidores assim, mas ela é bastante conhecida na cidade, né? Enfim. Mas, infelizmente, eu não tive um retorno positivo com essas campanhas. Às vezes as coisas não saem como a gente planeja, né? Felizmente não saiu muito como eu planejava a loja. Eu não desisti, né? Eu continuo postando, continuo divulgando conteúdo, continuo postando os produtos, mas infelizmente eu não tive o retorno que eu desejava. Eu acho que eu sou um pouco também assim ansiosa, imediatista. Às vezes eu tenho na minha cabeça, não, se eu fizer tudo certinho, se eu me dedicar, se eu colocar tempo, esforço nisso, as coisas vão acontecer, vou ter o resultado, mas a vida ela é uma variável, então nem tudo depende só o quanto a gente gasta tempo naquilo, o quanto a gente investe tempo e financeiro. Tem outros fatores que também envolvem. Infelizmente eu não tive o retorno que eu gostaria com a Tina Makeup. E eu tô numa fase um pouco assim, indecisa da minha vida, digamos assim, porque é um pouco frustrante você investir em algo que não te deu aquele retorno que você esperava. Então, eu tô num momento da minha vida em que eu tô decidindo o que eu vou fazer. Se eu vou continuar investindo na loja, investir mais capital na loja para abrir uma loja física e tentar, né, ter um resultado melhor, ou se eu vou retornar para minha carreira, né, para minha carreira administrativa. Quem me acompanha aqui desde o início sabe que eu sou formada em engenharia civil, eu me formei em 2024 e eu já atuei no setor da construção civil. Eu já trabalhei em duas empresas, né, no setor de engenharia. Eu trabalhei numa empresa de pré-moldados e trabalhei numa grande construtora que constrói prédios. Enfim, eu trabalhei em duas obras nessa construtora e no final do ano passado, em setembro, no início de setembro, eu resolvi sair porque eu não estava feliz assim não estava feliz com o meu trabalho, o momento que eu estava também vivendo. Não estava legal pra mim, resumidamente, assim. Não estava feliz com a minha carreira naquele momento, com o meu emprego, então eu decidi sair e fazer uma pausa na minha carreira. E nesse meio tempo, né, pensando em retornar para o mercado de trabalho, eu tive a ideia de empreender e foi então que surgiu a Tina Makeup. Só que agora, eu tô num momento, assim, de decidir o que eu vou fazer da minha vida. Eu confesso pra vocês que é difícil gravar esse vídeo, é difícil me expor aqui, expor as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, porque a gente quer postar, quer expor só o que é bom, né, só o que nos agrada, e o constante também estar também sempre olhando redes sociais, olhando a vida perfeita que as pessoas postam, também deixa a gente assim um pouco frustrado, porque a gente querendo ou não se compara, mesmo que inconscientemente. Então o que eu queria dizer pra você, se você tá passando um momento parecido com o meu, de indecisão, de dúvida, de não saber qual caminho seguir, que nós estamos nessa junto e que nós vamos encontrar uma saída em algum momento, que esse é um momento necessário pra gente aprender algumas coisas. Eu tenho aprendido muito a esperar, a confiar em Deus. Eu sou cristã, então eu tô aprendendo muito a confiar em Deus nesse momento de espera, digamos assim. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que eu não quero vir aqui também só pra contar a vitória, eu quero trazer a vida real pra vocês. Às vezes, infelizmente, as coisas não dão certo e não saem como a gente planeja, como a gente gostaria que saísse. Mas não desista, porque se não deu certo, não é o fim do mundo. Quantas pessoas aí, quantas empresas multinacionais que nós conhecemos, né, quantos empresários ricos, bem-sucedidos, que investiram em algo a primeiro momento e não tiveram retorno naquilo e faliram uma, duas, três vezes e hoje estão onde estão. Então perder, então cair, tropeçar em algo, faz parte da nossa caminhada para que a gente chegue num objetivo maior em algum momento. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. As coisas não saíram como eu imaginava, mas isso não é o fim do mundo. Então eu peço a vocês que gostam do meu conteúdo, que gostam de mim, que continuem me acompanhando por aqui, que agora eu vou voltar a postar vídeos pra vocês. Vocês não vão ver aqui só falando sobre a loja, né, sobre a Tina Makeup. Eu vou falar um pouco mais de mim, da minha vida pessoal, vou fazer um vídeo pra vocês também falando um pouco mais sobre a minha carreira na engenharia civil. E se vocês gostam de mim, gostam do meu conteúdo, se inscreva para continuar acompanhando, deixe seu like, deixe perguntas aqui para mim também, que eu vou ficar muito feliz em responder vocês. E obrigado a todos que me acompanharam até aqui, pelo incentivo também. E vamos para cima. Se você tá passando um momento parecido, é aquilo que eu falei, o mundo não acabou. Vamos um passo de cada vez que a gente vai alcançar o nosso objetivo. E obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e continue aqui acompanhando.